Periscópio, o podcast do curso de Publicidade e Propaganda da Unimep. A trajetória da propaganda em Piracicaba e região, contada por quem faz parte dessa história. Boa noite, estamos começando mais uma edição do Periscópio do curso de Publicidade e Propaganda da Unimep. Eu sou a Samara e junto comigo estão o Augusto. Oi, pessoal. A Jennifer. Boa noite. A Laís. Boa noite. O Matheus. Boa noite, pessoal. A Tayane. Oi, galera. E é claro, nosso convidado de honra, Sálvio Araújo Cucolo. Oi. Ele tem mais de 30 anos de experiência em comunicação e é fundador da SEM Assessoria de Comunicação, que tem 25 anos de mercado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua presença e começar com aquela pergunta básica. Por que comunicação? Por que comunicação? É complexo. Porque eu acho que em todas as áreas, na realidade, você precisa ter fazer a interlocução, em qualquer área. Acho que, por exemplo, na advocacia, o cara na oratória, aqueles que vão lá no palco da advocacia, ele tem que convencer lá a defesa, o ataque, etc., né? Em tudo. Puxa, na biologia, você tem que desenvolver uma pesquisa, você também tem que convencer as pessoas para estar colocando alguma coisa nos anais lá, né? Para sair naqueles relatórios. E na verdade, e com o advento das redes sociais, acho que a comunicação virou a palavra do momento, né? Eu brinco que o pessoal está... eu não preciso mais chegar em casa. Às vezes minha esposa não trabalha comigo, eu chego em casa para contar uma coisa, ela já sabe antes de mim, porque ela já viu. Impressionante com a velocidade disso hoje, tá gigante. E eu acho que as empresas iguais à minha estão se transformando cada vez mais em empresas digitais. Mas nem quero entrar nesse, porque acho que vai correr bastante coisa ainda, né? Acho que é super importante. Todas as áreas precisam ter comunicação, não tem como, todo mundo tem que se comunicar. A gente fez uma pesquisa e aí a gente viu que você cursou design, né? Isso. E agora você tem uma agência cuja especialidade é o branding, né? Perfeito. Como foi essa transição do design para ter uma agência de publicidade? Não, é simples, porque eu fiz desenho industrial na Belas Artes em São Paulo, vocês devem ter visto, que na verdade a gente se forma designer, né? Essa é a palavra. E aí, na verdade, você opta por projeto do produto ou programação visual. E eu fui para programação visual, que na realidade é a base de você desenvolver manuais de identidade corporativa, etc. Não sei se vocês sabem o que é manuais de identidade corporativa, né? Normas e regras de aplicação da marca. A marca aí de todas as manifestações visuais que um desenho pode ser aplicado. A base para você fazer uma pesquisa, né? Por que eu entrei no marketing, né? Vamos dizer assim, a base para você fazer uma pesquisa, para poder desenvolver uma marca, é meio que, você sabe que eu estudei isso, eu falei assim, por que eu fui para o marketing? Porque eu levo jeito para isso. Acho que a gente, né, depois de 26 anos, a gente leva jeito para isso. Porque na realidade, a busca quando você vai numa empresa, ela está com uma questão de posicionamento de imagem, posicionamento de produto, desenvolvimento de novos negócios, até de produto de imagem, etc. Até uma questão de gestão de crise, quer que seja. A primeira coisa é você tem que avaliar todo posicionamento, tipo, como que a empresa, se a imagem dela do mercado está boa, o processo de venda dela, o processo comercial, se o produto dela está bem, né, desenvolvido, se o argumento de venda está bem traçado pelos vendedores, se o pessoal tem postura, tem condição de poder estar apresentando a empresa daquela maneira correta. E tudo isso a gente faz no processo de branding, por incrível que pareça. Para criar a identidade visual, você levanta todas as mesmas questões que a gente costuma levantar no marketing. É até engraçado. Essa pesquisa é uma pesquisa meio parecida. Então, na busca por estar desenvolvendo jobs lá no início, né, 20 anos, 30 anos atrás, para fazer um logotipo, eu comecei a entrar em determinadas... Eu falei, puxa, esse cara está... E aí a percepção, que eu acho que eu levava jeito para isso, vamos dizer assim. Aí eu, poxa, esse cara se eu melhorar esse conjunto de apresentação aqui, eu acho que melhora o argumento dele, eu acho que esse cara não tem postura para isso, eu tô achando que aquela secretária, quando ela tem no telefone, ela deveria falar desse jeito, ter esse tipo de postura. Bom, e a gente começa a virar marketing, né? E aí eu acabei indo pro marketing. Então passou de ser um estúdio gráfico de branding para virar uma empresa de assessoria de comunicação, que eu prefiro até do que marketing. Que o marketing, eu acho que o pessoal pecou um pouco, né? O marketing já está muito parecido com publicidade. E a assessoria de comunicação é exatamente o que a gente faz. A gente assessora a comunicação.
a gente arruma todos os pontos de contato que a empresa tem no mercado. Seja ele, eu liguei a empresa para a empresa e a maneira como está ligando, quando eu chego lá, todo o treinamento para fazer a recepção, para mim achar a empresa, de repente é fácil, toda o que eu chamo de política de endereçamento eletrônico, que é como a empresa se coloca dentro do ramo digital. Se eu for conversar com um consultor, ele tem que ter qualidade, uma postura correta, o argumento de vendas ele tem que ser bom, o material que ele me apresenta tem que ser bom, o material que vai mandar à distância tem que ser bom, e etc. E quando a gente arruma tudo isso, o cara começa a ter o que a gente chama de aumento de market share, né? Ele acaba, o mercado indo atrás dele, é natural. Então, você arrumou a casa, o mercado vem. Aí que vem o problema. Depois de vamos dizer, uma empresa que não tem, às vezes tem empresas de 30 anos, familiares, né? Que não tem um bom posicionamento, a gente arruma tudo, acerta todos os pontos de contato, troca profissionais às vezes, redireciona departamentos, rearranja essa argumentação técnica. A hora que a gente acerta isso, aí começa a vir o mercado. E aí quando os clientes começam a buscar, a gente começa a perceber novos negócios, perceber novas oportunidades, é aí que a gente vai trabalhando mais estrategicamente. Eu diria que o primeiro ano e meio é um ano de muito trabalho, de posicionar e de arrumar casa. É que nem uma construção, né? Faz a base, começa a erguer e tal, e a publicidade, o marketing, a estratégia fica para o final, né? É meio isso. E como foi para você assimilar as outras áreas da publicidade? Atendimento, planejamento? Isso aí, bicho Maria. É desde cursos, ver cursos e ver palestras e ler na internet e levar jeito para coisa. Eu acho que tem que ter essa coisa de você fazer atendimento, que eu falo que é diferente de fazer venda, porque eu acho que dentro do atendimento tem duas coisas. Tem a prospecção, que você abrir mercado, que é a vendedora, né, que é o consultor de vendas, e tem o atendimento da conta, e também tem o tráfego. Acho que tem 3 profissionais aí dentro de uma agência que funcionam, dentro, assim, do ponto de vista do contato com o cliente. Sem falar no orçamentista, etc., mas diretamente envolvido com o negócio, né? Então, o cara que faz atendimento, na realidade, ele tem o nosso sistema de trabalho na senha, como é que a gente trabalha, né? E abrindo aqui a nossa metodologia. A gente fecha um contrato com o cliente, a gente faz um raio-x empresarial que eu chamo de levantamento de cenário, que é o que todo mundo tem que fazer, entende o que a empresa faz. Em cima disso, a gente cria um planejamento de comunicação. E então a gente fala, olha, acho que você tem que fazer isso que leva em consideração tudo. Branding, vendas, programação visual, venda à distância, venda digital, etc. E apresenta para o cliente em loco. É uma reunião de umas 3, 4 horas, uma coisa que a gente faz o cara entender, porque é até engraçado. Quando o cara contrata a gente, eu acho que é aí que a gente se diferencia um pouco. Eu acho que quando o mercado contrata uma agência, ele acha que ele está contratando, no meu caso, ele está contratando uma agência de publicidade. Então, imagina que você vai fazer anúncio de revista, vai fazer um e-mail marketing e tal. Então, beleza, assim, a gente fala para ele tudo o que a gente vai fazer, mas ele ainda tem essa ideia na cabeça, né? Então, deixa ele ter até, eu falo assim, a hora que a gente apresentar o planejamento, o senhor só vai entender o que a gente faz. Sempre falo isso. A hora que a gente apresenta o planejamento, cai a ficha. Eu quero assim, nossa, entendi. Porque na realidade, tipo, 40% do trabalho, assim, no começo, acho que 60% é nosso, mas 40% é dele. Porque ele precisa mudar a maneira de enxergar o negócio dele. E a consultoria boa é aquela consultoria que ensina ele, inspira ele a fazer as mudanças necessárias dentro do negócio dele. Quer dizer, o cara não vai ficar eternamente dependente de mim. Ele pode me ter a empresa, o meu atendimento, o que a gente chama de criatividade estratégica, para poder estar dando apoio para as inserções que ele vai fazer dentro da empresa dele. Essa é a ideia. Né? Mostra o caminho. Então, o cara é mostrar o caminho e ficar dando apoio, porque, lógico, a percepção de imagem, essa percepção de comunicação é nossa. Porque um cara, um biólogo, um advogado, a gente já tem em todos os mercados, né? Saúde, advogado, né? Então, olhar lá nos meus clientes, lá tem todo tipo de cliente. O cara é super bom no negócio dele, mas ele fala, poxa, mas ele não tem esse entendimento, né, de como o mercado enxerga o negócio dele. E essa percepção é nós que temos. Graças a Deus. É onde a gente faz a diferença. E nesse processo todo que vocês fazem junto com a empresa, entra bastante endomarketing, né? Sim. Como você acha que trabalhar o endomarketing nessas empresas auxilia? Fundamental. Difícil pra caramba. Eu digo que talvez seja um dos maiores desafios. Eu acho que quem se especializar em endomarketing, o que o endomarketing está diretamente ligado à cultura, a criar cultura organizacional, né?
Então é complexo. Você tem que dizer, não sei se o Oswaldo fala isso nas aulas para vocês, se não fala, tem que falar. Não sei se é essa a pegada dele, né? Mas aquela história, para um processo de comunicação ser implantado, ele tem que ser implantado de baixo até em cima, né? Que é o nosso trabalho. Então, imagine, para você, às vezes você precisa alinhar profissionais, entender os atributos de cada um, você tem que mudar. Às vezes você puxa essa pessoa que é muito boa nisso, acho que seria melhor aproveitar dali. Então, essa percepção é nossa. E às vezes a gente tem a ajuda de, antigamente, psicólogos e hoje coachings, né? Os coaches, vocês já ouviram falar. Então, a gente, por exemplo, tem uma coaching que é parceira da gente. Quando a gente está atendendo um cliente, está exatamente nesse momento, né? Quando vai fazer o alinhamento do perfil dos profissionais e o alinhamento das atribuições que cada profissional tem para as áreas todas. Então aí é complicadíssimo, porque você tem que... Às vezes o cara está enxergando aquela pessoa que nossa, funciona pra caramba ali, ela não funciona pra caramba ali. Muito pelo contrário, às vezes está atrapalhando, mas veja, nosso papel não é também ferrar a vida de ninguém, nem levar ninguém embora. Muito pelo contrário, vamos dar a maior chance do mundo, eu pelo menos tenho essa linha, né? Vamos tentar fazer a pessoa entender e eu fiz um processo uma vez no imobiliária, não citando nomes, né, que eu atendi por mais de 10 anos, que é uma líder de mercado aí. Eu diria que, por exemplo, a gente apresentou o planejamento para o proprietário e eu falei para ele, olha, seria muito legal se o senhor pudesse abrir para apresentar o planejamento para todo mundo. Ele não deixou. Então eu falei, bom, beleza, então direito, porque é legal que todo mundo saiba que existe um acontecimento, uma coisa orgânica que vai começar a acontecer dentro da empresa, que é essa mudança. E é legal por quê? Porque as pessoas têm que mudar junto. Porque quem não muda junto vai ficar para trás. E vai ficar para trás e fica para trás. E porque quando a gente começa esse processo de mudança, é legal que a gente mostre, bom, não vão ferrar a vida de ninguém, muito pelo contrário, é bom para você, vai melhorar, todo mundo vai ter mais conhecimento, a empresa vai desenvolver, você vai ter, que é o endomarte, né, voltando, a pessoa vai estar motivada, fala assim, coisa mais simples, onde que você trabalha? Eu trabalho na senha, trabalho na... Você vai ter vontade de dizer onde você trabalha, você vai estar vendendo a tua empresa para os seus amigos e se isso não funciona, essa disseminação, vamos dizer assim, do nome da empresa, de onde você trabalha e até do próprio mercado não ocorre. O que a gente recebe de indicação, por exemplo, de clientes, eu nunca em 26 anos, juro por Deus, nunca em 26 anos eu cheguei para um cliente e pedi para ele me indicar outro. Pra você ter uma ideia, porque eu sou contra. E eu vou te dizer, se eu chegasse, vários indicariam. Indicariam, porque a gente fez um bom trabalho aqui, por que não? Ou, falo só, o cara às vezes indica, por que quer às vezes indicar, né? Mas eu nunca falo assim, puta, indique um amigo, né? Vamos pedir pro cara, para os clientes, a gente indicar. Então, eu acho terrível isso. Eu prefiro que aconteça naturalmente, e ainda acontece uma coisa muito engraçada. Quando você começa o trabalho, o cara fica motivadíssimo, né? Porque se apresenta o planejamento, o cara fala, nossa, cara, vai mudar tudo. Então ele fala assim, nossa, eu vou falar com o meu tio, que o meu amigo tem uma empresa. Assim, cara, pelo amor de Deus, não fale com ninguém. Deixa passar uns 4, 5 meses que a gente vai quebrar pau, nós vamos brigar. Porque é natural, é um embate o negócio. Né? Até, imagina, você está mexendo dentro da empresa do cara e vai mudar aquilo, daqui a pouco ele vai discordar de alguma coisa. Então, assim, espera passar um ano, aí se você me indicar, eu vou ficar feliz. E aí, porque aí a mudança vai estar concretizada, né? Vai sentir isso de verdade. É isso. Eu falo pra caramba, cuidado. Voltando um pouquinho, assim, no início da sua carreira, a gente viu que você cursou 4 meses em Master Graphic Design nos Estados Unidos. Para você, qual a importância dessa vivência internacional? Isso aí foi uma doideira, não foi planejado, falando bem a verdade, né? Isso não foi planejado porque, na verdade, assim, eu fui tinha um amigo meu, né, chamava Gino, um cara, talvez seja um cara que eu tenho que dar bastante, cara que foi uma inspiração, que era um amigo meu, que morava no exterior, chegou na minha época, eu tenho 50 anos, né? E agora todo mundo vai para o exterior, né, tal. Vocês já foram todos? Não, bom, assim, é natural, assim, mas tá muito mais fácil e tal, né? De uns 15, 20 anos para cá, agora todo mundo vai para o exterior, fala inglês, né, e tal. Mas na minha época isso era um negócio fora da realidade, né? E o cara tinha ido e tal, tinha ficado 8 meses, ia casar, bom, é uma história longa aí. Aí ele voltou e falou assim, não, porque na realidade ele morava em Arkansas, eu fui em Arkansas, no sul dos Estados Unidos, uma cidadezinha de 30 mil habitantes, Jonesboro, uma cidadezinha de nada.
E, inclusive, passou um monte de gente. É uma história bem legal. Qualquer dia dá um livro essa história, mas é normal. E ele foi achando super legal e tal. E lá tem a Arkansas State University, né? E, por acaso, assim, como eu fui, eu acabei trabalhando como todo mundo lá de dishwasher, né? Aquele lavador de louça, etc e tal. E jogava tênis no final da tarde, aquelas coisas dos Estados Unidos, né? E aí apareceu esse... Na verdade, eu troquei, imagina que loucura. Tinha um cara brasileiro, amigo do Gino lá, que já morava lá na época, que ele tinha morado 7 meses antes, né? Quando eu fui quando ele voltou pra cá, ele voltou pra lá pra casar. E eu fui lá também. Aí tinha um grupo, morava, imagina, eu, um inglês, um venezuelano, e o Gino brasileiro casado com uma americana, num lugar só, uma viagem. E aí eu fui fazer esse curso lá, entrei na universidade, e aí comecei a trabalhar, né, de lavador de louça num lugar e paguei para estar fazendo lá. E daí o que acontece? Como eu estava direto na universidade, eu acabei trabalhando, morando nos dormitórios da faculdade, porque na verdade era um curso, nem era que eles chamam de você faz application, né, para a Universidade Americana, mas era um curso. Mas eu acabei alugando um quarto desse cara, o cara foi morar nos trailers e eu morei dentro da faculdade. Então eu virei estudante, ele me deu coisa de brasileiro, enrolado, ele me deu um ticket dele, daí eu ia lá na cafeteria lá e comia e tal, eu virei lá, fiquei lá, assisti aula de matemática, eu queria aprender inglês, né, eu quero aprender essa porra, fora também mexer. Eu nem estava muito ainda ligado nessa área, eu estava muito na computação, eu estava ainda procurando o que eu queria fazer, né? Aí foi uma maravilha, né? Eu acho que valeu a pena, é vivência. A sua pergunta é, qual a experiência? Que todo mundo sabe, é vivência, você está sozinho em outro país, é independência, quando não tem papai e mamãe, eu vou fazer e tal. Então você tem que tomar as decisões por você, aquela coisa de mudei para cá, fui para São Paulo. Já nem entendia mais quem é Piracicaba, nada contra Piracicaba, mas já fui para a faculdade, tinha trancado a faculdade, né? Então já fui para São Paulo, já arrumei um lugar lá para ficar. Sabe aquelas coisas, você muda, você não está mais ligado em nada. Você sabe conseguir, eu indico para todo mundo, acho que tem que fazer isso, né? Mas tem que passar um tempinho, né? Não dá lá um mês, né? Tem que ficar um tempo lá, vale a pena. E a idade de vocês é uma idade ótima, né? Eu quero fazer isso agora, se eu puder. Aproveitando então que você falou disso, da independência e de se soltar um pouco, quando você começou na área, quais foram as suas maiores inseguranças? Olha, eu tenho uma história bem legal para contar disso. Quando eu entrei na faculdade, porque, por exemplo, vamos falar de design industrial, que é programação visual. Então, pessoal, o nome é muito ruim, né? Desenho industrial. Parece que você vai fazer AutoCAD. Não. Verdade. O meu projeto, imagina, o coordenador do meu curso era o Edi. Não sei acho que vocês não conhecem, mas é um cara premiadíssimo, que fez mobiliário, criou várias peças de mobiliário, criou vários projetos. Imagina, tem um livro que vocês têm que ler. Tem 2 coisas que eu acho que publicitário e designer tem que ler. Primeiro, ergonomia, 3 coisas, semiótica e gestalt. Isso é assim, pegue tudo que tiver e não tem muita coisa. Tem muita gestalt voltada para psicologia, mas é gestalt de arte. Tem um livro que chama do João Gomes, tem que ler os 2. É o cara que fez o metrô de São Paulo, top. Tem que um livro de cabeceira lá. Nem estou falando de marketing, né? Estou falando de base de manifestação visual, porque eu falo que uma coisa que eu sinto falta em publicitário, e nem é uma crítica construtiva, é essa talvez falta de visão do design, né? Então o pessoal tem aquela teoria toda da estratégia de comunicação, de usar aquela peça, tal, mas aí você mostra uma página em branco e aí ele quer passar aquele briefing, né? Vamos dizer assim, pessoal de arte, aí a coisa não sabe nem desenhar. Então, assim, seria muito legal fazer um curso de desenho, o publicitário tinha que fazer um curso de desenho. Eu acho que talvez seja um pecado, não sei se tem ou não tem, acho que não tem, né? Dentro do curso. Tinha que ter, acho que tinha que ter. 2 coisas, isso e produção gráfica. Aqui você vê, hoje a produção gráfica está tão assim, porque a gente está fazendo tão poucos materiais físicos, mas está fazendo ainda, e não vai deixar de fazer. Mas tem que conhecer, tem que saber o que é. Na minha época, o que era um fotolito, que nem existe mais, né? O que é o Band-Aid, né? Que não existe mais. A questão da retícula, de o que é um 80% de uma cor, o que é Pantone. Sabe, tem que ter essa noção, porque você vai produzir um material, você tem que conhecer um pouco disso. Quer ver uma coisa, um problema seríssimo? Eu tenho uma pessoa na agência para poder checar tudo. Por quê? Porque
Porque o atendimento não conhece produção. Então, por exemplo, eu criei essa agenda. Então, quem que deu... Vamos lá, essa agenda de um cliente, não é minha, né? E daí, beleza, o atendimento que atende a conta desse cliente aqui, ele precisa checar se está tudo ok. Ele consegue checar só a parte de conteúdo. Mas ele não consegue checar se o tamanho está correto, se a produção foi correta, se realmente está sangrado os cantos, se as linhas de corte estão colocadas, essa parte que tem a ver com a nossa área. Isso precisa saber, né? Então, eu diria que você perguntou da insegurança, né? Isso. Da insegurança. Então, eu estava contando uma história que era... Quando eu entrei na faculdade, e eu sempre desenhei. Aquela coisa, desenhava, fazia... caricatura, sempre foi bom desenho, olhava você consciente de desenhar mais ou menos, aquela coisa. Aí fui pro desenho industrial sem muito saber direito o que era. Porque tem essa coisa também, você vai pra área, você aprende na hora que você está na universidade, que é também um outro erro. Acho que a gente tem que, hoje com a internet, pelo amor de Deus, né? Antigamente, na minha época era mais difícil. Aí o que acontece? Eu cheguei vou contar a história que é real. Eu cheguei tinha história da arte, né? Aí a professora chegou e falou assim, eu quero que vocês façam sobre impressionismo. Beleza. Então, na minha cabeça de estudante convencional, o que vocês fariam? Vai lá na minha época, Barça, né? Nossa, esconde, né? Barça. Você não ouviu falar de Barça? Eu tenho um em casa. Ele já ouviu. Eu tenho um em casa. Guarde, porque isso é vintage. Guarde, porque vai ser eu não tenho mais, eu queria ter, até para colocar, ia colocar na minha sala, assim, porque é verdade mesmo. Mas beleza, eu ia lá na Barça, olhava, fazia aquela pesquisa, peguei o papel almaço, já ouviu falar disso? Uma folha de almaço e tal, e fiz lá, coloquei número tal, e fiz lá aquele, 2, 3 folhas, coloquei e fui pra aula. Eu cheguei na classe, né? Eu olhei assim na classe, olha assim, eu vi assim uma pasta super encanada, o cara tinha feito um guache e tal, o negócio tudo batido à máquina, na minha época batido à máquina. Tudo assim certinho, aquela coisa, 1, 2, 3. Aí eu vi um outro lá com um puta negócio assim, feito a carvão. Eu falei, meu Deus. Aí que caiu a ficha, falei, meu Deus, eu tô numa faculdade que a forma é importante, não é só o conteúdo. Eu peguei, sumi com meu, não deu pra fazer. E depois eu fiquei 2 anos da faculdade correndo atrás dos caras. Porque eu estudava à noite, trabalhava de dia. Eu tinha, cara, imagina, eu tinha colegas meus que trabalhavam na Ocean Pacific, o meu maior amigo, ele era designer da Ocean Pacific, imagina, ele trazia as artes, assim, parava a classe para ver. Eu tinha um cara na minha faculdade que trabalhava para o Walt Disney, ele fazia algumas coisas do Walt Disney, tinha uns estúdios em São Paulo. Então, os trabalhos dos caras, assim, eles chegavam, juntava todo mundo para gostar dos caras também. Então, é coisa mais complicada. Eu falo que eu aprendi mais com os meus colegas do que com o professor também. Mas era sensacional ver o resultado final dos trabalhos. Eu tive que, então, essa foi o pau de correr atrás para conseguir acompanhar a qualidade das pessoas que tinham ali. Isso foi talvez o meu... Sabe, falar um pouco da internet agora, que a sua empresa ela faz bastante web marketing também, né? A internet hoje, ela é uma ferramenta indispensável, né? Comunicação, informação. E aí a gente encontra... todo tipo de público, todo tipo de tribo a gente encontra lá. Antigamente era mais selecionado, agora já não é mais. Agora você pode falar de E, tá lá. Como vocês trabalham essa questão? Nossa, é complexo. Nem sei por onde começar. Porque assim, vamos lá. Primeiro, bem simples. Qualquer empresa convencional tem que ter o seu domínio na internet. Ponto. Né? Porque não tem cabimento. Fala o nome da empresa aí. RMV. Você vai assim, eu vou falar de RMV, só um minutinho. Todo mundo aqui vai fazer isso. Não tá na internet? Nossa, isso é uma porcaria. Verdade. A gente tem essa visão, e de repente nem é, né? Mas não tem cabimento não ter um endereço na internet. Aqui tem um endereço físico, tem um endereço na internet. Então, eu acho que o princípio é estar na internet. E eu acho que a coisa mais importante é estar orgânico na internet. Então, assim, eu acho que você vai encontrar talvez milhares de opiniões, porque ninguém tem uma fórmula, né? Mas, assim, a minha opinião é, qualquer empresa, vamos falar do B2B, né? Tem o B2C, mas vamos falar do B2B. Você sabe que é lógico. O business to business lá, falando para o mercado corporativo. Só sei que você sabe, só comentando. O que acontece? Eu acho que você tem que criar todos os perfis que são relevantes. Vamos lá. Você fala, puxa, mas para uma empresa precisa ter o Facebook? Eu acho que tem.
a fanpage lá. Tem que ter. Tem que ter porque ela tem que ter orgânica, ela tem que ter um cronograma de atuação, ela tem que ter opinião, ela tem que ter vamos lá, ela tem que celebrar datas, ela tem que dizer coisas, ela pode vender produtos, ela pode falar sobre serviços, ela tem que ter opinião sobre alguma situação do mercado e que tem a ver com o setor dela. Então, é quase que uma assessoria de imprensa. Então, ela tem que estar lá. Você tem lá a coisa vídeo com texto, texto com foto, só conteúdo. Você tem N maneiras de fazer, mas é importante que tenha. Então, isso é um trabalho gigantesco, mas ela tem que ter. LinkedIn. O LinkedIn é aquele mercado B2B mesmo, né? Então, quer dizer, você poderia, mesmo que você não esteja orgânico no LinkedIn, mas você precisa estar, pelo menos um perfil super completo, até em 2 línguas, você tem que ter lá. Tá? Ponto. Assim, vamos lá. Você me contratou. Eu vou falar para você, então vamos montar o teu site. Você não tem nada. Vamos montar teu site, vamos montar teu Facebook, vamos montar talvez o teu Instagram para quê? Para cobertura de eventos, acontecimentos, endomarketing interno, etc. E vamos fazer teu LinkedIn para você ter um perfil completo na internet para saber quem você é. Acabou. Isso é o princípio. Agora, o que é o ideal? Fazer tudo isso ficar orgânico. E isso é complexo. Por quê? Porque você vai ter que criar um cronograma de atuação para funcionar no Facebook, você vai ter que fazer um cronograma para poder cobrir ali. YouTube, estou esquecendo do YouTube, que tem um canal do YouTube, você está colocando os vídeos. Eu tenho empresas multinacionais que eu acho sensacional, por exemplo, uma coisa que eu acho muito incrível, indico para todo mundo. Porque o cara fala em vídeo, ele fala assim, vamos fazer um vidinho de dicas daquela máquina, vamos falar de uma indústria, né? Vamos fazer uma dica desse serviço. Então, não, eu acho que isso é ótimo, acho que tem que ter um vídeo institucional da empresa, mas eu acho legal também a gente ter um vídeo, por exemplo, do profissional falando. Por que eu não posso pegar o cara de RH falando assim, olha, eu trabalho aqui, eu acho muito bom trabalhar nessa empresa, a minha atuação aqui é essa, e eles dão muito valor, eu tenho esses benefícios. Até acho que tudo hoje é consumível. Nós e vocês principalmente estão consumindo qualquer coisa que tenha lá, até as porcarias. Porque, nossa, como tem porcaria, né? Então, eu estou falando da coisa boa. A coisa boa é essa. Eu acho que você fala assim, puxa, mas que saco. Quando você chega para um cliente e fala assim, nossa, mas eu tenho que ficar escrevendo um monte de coisa, eu tenho que realmente estar no LinkedIn, eu tenho que ficar direto postando. Não, a gente faz esse trabalho. Eu falo, sim. Você pode não gostar. É legal o senhor ter um perfil? Não, mas eu não tenho perfil pessoal. Eu falo assim, tenha, porque é legal o senhor ficar de olho no que está acontecendo, é legal de vez em quando. E eu falo, e para todos que eu falei isso, ele falou assim, será que eu vou, eu acho que eu não vou colocar, daqui a pouco o cara tá viciado, daqui a pouco ele tá postando mais do que eu. Então, é incrível o negócio. Então, assim, eu diria que não tem mais saída, e isso nós estamos falando ainda de coisas simples, né? Eu estou falando de, tipo, estar orgânico, é o óbvio, né? Estou falando óbvio agora. Meu Deus do céu, toda a força de vendas hoje, a força de vendas mudou. Então, se eu ficar entrando agora em detalhes, aí é complexo, mas vamos lá. A força de venda, aquela coisa de visita presencial, era uma vez, né? Tipo, marcar uma hora com o cara para se apresentar tal, tá muito mais difícil. Hoje ninguém tem tempo, a coisa está bem complexa. Então, você pode utilizar o mercado digital, a automatização digital, não sei se vocês estão lendo sobre isso, para poder fazer essa força de vendas ficar mais ativa, as empresas, e a gente tem que ensinar os caras a fazer isso? Tem. Então, a gente tem que fazer isso. E aí entra algumas palavras aí, aquela coisa que... Aí, se vocês lerem sobre HubSpot, que é o cara que foi o precursor, que juntou a parte de funil de vendas, estratégias de vendas convencionais, ele juntou isso com a automatização digital. Então, você pegar todo esse contexto, e é o que, vamos lá, essas Belpesses da vida, esses Flávio Augustos da vida, que é gerar tráfego para fazer o cara entrar naquele conteúdo que interessa pra gente, para o cara, de repente, deixar os dados dele lá, criar um mailing, para a gente poder utilizar o mailing para poder vender serviço. Então, essa história toda é complexa, é difícil de fazer, não é fácil, precisa de uma... a gente tem uma plataforma na Senha, por exemplo, para poder fazer isso para os clientes. Então, é um negócio que talvez seja um caminho muito interessante, novo, que está aparecendo, e quem não está percebendo, eu estou vendo que muita gente não está percebendo, não gosto muito de falar sobre isso, porque é uma coisa meio estratégica, mas estou vendo que as pessoas não estão percebendo direito, não estão sabendo fazer, estão fazendo pouco, e se fizerem legal, o negócio é impressionante o retorno que dá. Então, eu acho que é fundamental, eu diria que a palavra é fundamental, não tem mais jeito.
Agora a gente está vendo também uma polêmica envolvendo a internet, né? Que as grandes operadoras, elas querem colocar um limite no acesso. Se isso vir a acontecer, como que isso vai influenciar o mercado? Eu acho que isso é um absurdo, né? Eu espero que, bom, assim, nem vou ficar criticando o governo, nem nada, assim, né? Inclusive não sou nem a favor, nem contra. Acho que o governo teve as coisas interessantes para trás. E realmente ela teve uma incompetência de gestão para frente. Acho que não tem nada contra a senhora Dilma, mas eu acho que, infelizmente, nos últimos 3 anos ela não se deu muito bem na questão de gestão, eu diria, né? Um pouco. Mas nada contra a pessoa, coisa de propina, coisa de Lula, nem vamos entrar nesse mérito. Que eu acho que a gente vai discordar, talvez eu seja de um lado, seja do outro. Não vai dar samba. Não vai dar samba. Melhor nem começar. Vai sair sangue aqui. Então, mas eu até entendo, eu concordo, porque imagina, acho que o cara fez, falando do Lula, né? Fez bastante coisa pelo país e tal. Mas essa coisa propina, tá, aí você fala, puxa, mas todos estão... É um rolo, né? É uma questão meio... o sistema político é que está errado, né? Não são as pessoas. Então, nem vamos entrar nisso. Qual é a pergunta mesmo? Desculpa. Sobre como essas medidas da internet elas podem interferir. Puxa, é um absurdo, né? Você viu aquela parada que deu da internet, no WhatsApp, né? Foi. Que deu aquele período. Você coloca, é que nem uma questão, como é que eu posso dizer, tá se cerceando, é que nem desligar a televisão ou pegar a cara, pum, vir um cara aqui me prender, não deixar eu falar, né? Não existe. É que não, eu não posso estar de um lado e vocês estarem de outro lado, de repente, por exemplo. Como posso ter uma posição exterior, democracia. A gente viu a votação lá, um monte de louco, nossa. Eu acho, as pessoas não estão nem discutindo isso. Isso que aconteceu no domingo é uma questão de comunicação incrível. A gente percebeu, sabe o quê? O quão ruim o nosso Congresso é. As pessoas percebem assim, meu Deus, é esses caras aí que representam a gente? E a gente não sabia. Eu não sabia. Tem uns caras lá que não sabem falar, desculpa, nada contra não saber falar também, mas os caras não têm instrução suficiente para poder fazer gestão de porcaria nenhuma. E se não fosse toda a comoção que teve na internet? Foi uma coisa louca. E os caras encontraram aquele momento ainda para aparecer. Eu vi umas coisas assim absurdas, se vocês avaliam. Eu avaliei aquele negócio inteiro. Teve um carinha lá que ele falou assim, nossa... Ele parou, um loirinho, ele parou numa posição lá e ficou, porque ele é um cara, deve ser novo, não muito conhecido, ele falou, rapaz, a televisão tá aqui, deixa eu ficar aqui que minha cara vai ficar conhecida. Todo mundo que foi votar ficou vendo aqueles 2, 3 caras ali. Então, quer dizer, o cara, ele não tá torcendo pelo país, ele tá vendo uma oportunidade de aparecer, então, pelo amor de Deus. É interessante que o New York Times, né, que escreveu os 11 segundos de fama de cada ilustre desconhecido, uma coisa assim. Uma loucura, de repente o cara nunca tinha aparecido na vida, né? Sim. Mas isso aí até tudo bem, mas assim, puxa, se aparecesse um monte de caras, eu sou contra por causa disso, sou a favor por causa disso. Não, teve um senhor que inclusive eu vou votar nele. Não sei nem quem ele é, um senhor gordinho, não sei se ele falou assim, ele falou assim, ilustríssimo senhor, eu gostaria que após, a gente está votando em impeachment na Dilma, a gente fez as pedaladas fiscais, mas eu gostaria que após essa votação a gente incluísse a questão do senhor. Ele não falou assim, seu filho da mãe, você viu isso? Incluísse, porque o senhor realmente teve um problema sério, então mas assim, como a educação, mas tudo bem, mas acho que ele foi educado, no mínimo essa postura de educação para um cara que é representante legal, que está legislando, né? A gente votou, pelo amor de Deus. Não. Já que a gente acabou entrando nessa questão da política, sim, como essa crise toda está influenciando o mercado? Muito difícil. Muito difícil. Eu diria que, vamos dizer assim, isso já está, o mercado já está com problemas no começo do ano passado para cá. E não adianta, é a verdade, né? A gente tem uma questão séria realmente, né? A gente está vendo gente perdendo emprego, a gente está vendo desmotivação e o pior que eu acho é a motivação. É você entrar numa empresa e você vê o cara triste, mas que lado que eu vou, o que eu tenho que fazer? Eu não quero fazer isso, eu acho que a gente tem que chegar pro cara e realmente, tá terminando o tempo? Fala aí que... Não, pode continuar. Eu acho que o nosso papel é olhar para a nossa empresa, olhar para os clientes que a gente atende e ver dentro das dificuldades que o mercado traz, como proceder para ajudá-los e também para nos ajudar. Essa foi eu lembro que eu fiz uma reunião, acho que em agosto do ano passado, falei assim,
pessoal, o negócio vai pegar. Então, o negócio é o seguinte, nós vamos olhar, a gente vai se unir mais nos estudos sobre cada cliente. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, o que a gente fez na agência, por exemplo, foi juntar duplas de criação para cada cliente. A gente tinha, por exemplo, atendimento de uma pessoa só para aquele cliente. Então, a gente colocou mais uma pessoa junto. Então, a gente começou a sentar muito mais para discutir, até colocar mais pessoas para discutir uma ação para aquele determinado cliente. Então, a gente, colocou mais inteligência, né, vamos dizer, criativa em cima das decisões, porque é muito mais complexo hoje, qualquer ação de publicidade, de comunicação que seja, atrair um negócio. O cara tem uma dificuldade, porque pulverizou, né? Além do cara estar com dificuldades, da questão de investimento, ele está sentindo na pele. Então, a gente tem que às vezes ter uma solução criativa, que não é nenhuma solução de comunicação. Às vezes é uma questão, vamos sair na rua e vamos mudar esse produto, vamos diminuir o custo desse produto, ou desenvolver um produto que seja mais barato, ou atender aquele nicho, que de repente é um nicho que ainda tem, o setor agrícola, por exemplo, um setor que está ainda em alta. Então, será que a gente não consegue, nessa empresa, desenvolver alguma coisa para aquele setor? Quer dizer, ajudar o cara a pensar. Não é fácil e tá sendo difícil. Aquela história de que momentos de crise eles deixam a publicidade mais criativa, né? Eu acho que sim. Eu vou falar, para mim foi desafiador. Eu acho que foi sensacional. A gente não quer que tenha crise, né? Mas é legal que aconteça isso, porque nenhuma coisa eu tenho certeza que aconteceu. Todo mundo, as pessoas em geral. E aí até uma crítica construtiva, existe uma certa falta de comprometimento nas relações de trabalho. Então, isso eu preciso falar. Né? Então a gente às vezes não sente pessoal, está acontecendo isso, precisamos, E às vezes você sente uma certa, 20 anos de tranquilidade, né? Essa até a geração de vocês, tudo meio na tranquilidade. Eu já passei por passei plano Collor. Nossa, quando eu me formei, uma loucura, né? E aí o que acontece? Como a gente está vendo um mercado um pouco mais complexo, etc., você sente uma adesão maior, todo mundo mais preocupado também politizado, entendendo a situação e falando, esse aqui é um lugar muito legal para trabalhar. Eu valorizava, estou valorizando mais ainda, porque, nossa, olha que condição de trabalho que eu tenho, olha que alinhamento que tem, que correção, vamos dizer assim, para estar cuidando das coisas. Esse tipo de coisa eu acho que é uma coisa positiva, eu diria. Então, para a gente terminar, que dica você deixa para a gente que está começando, está se lançando? Continuar o máximo possível. É muito desgastante, é um trabalho complexo. Assim, entenda que tem que trabalhar pra caramba, mas é uma área inacreditável. Indico para todo mundo. Eu acho que todo mundo devia ter um pouquinho de marqueteiro ou publicitário, né? E façam essa lição de casa, acho que da questão do design. Acho que isso é uma falta que falta, né? Se puder entender um pouco disso, seria importante também. Então é isso. Quem quiser saber mais da senha, acho que é importante, né? Quem quiser conhecer mais do saldo, da senha. Entra no meu site, né? No www.senhaonline.com.br, ou nas redes sociais, está lá em Facebook, em tudo, né? Mas se entrar no site, tem lá os linkzinhos e tal. Aí tem os clientes, os trabalhos da gente. E a gente até procurou, a nível do descritivo dos serviços, tentar traduzir isso que eu falei. Se você lê lá, você entende bem o que a gente faz. Que é diferente de fazer umas campanhas publicitárias. A gente colocou lá exatamente o que a gente faz. Pensamos bem. Inclusive, pensar nesse conteúdo hoje para a internet é uma coisa que todo mundo tem que fazer. É o copyright, né? Uma nova... Assim, como tem que escrever para a internet para ser relevante, etc. É uma coisa que virou um novo negócio também, complexo. É isso. Agradecer a sua presença, Salve. Eu que agradeço, obrigado. Agradecer também o pessoal do áudio, o nosso professor. E só ela que fez pergunta, o resto só ficou aqui de ouvinte. Pensei que todo mundo ia fazer pergunta. Entendi. Pensei que ela fazer, eu falei assim, nossa, vai demorar 3 horas. Mas, para ser bem sincero, eu também achei que os outros iam fazer pergunta. Não falou nada. Eu acho que eu falei tanto que não deixei ninguém falar mais nada. Então, é isso. Muito obrigado. Estamos encerrando, então, mais uma edição. Espero ter... passado as informações que você precisava. E continua que é bom. E o Periscópio volta semana que vem.
Você acabou de ouvir mais uma edição do Periscópio, o podcast do curso de Publicidade e Propaganda da Unimep. Confira todas as nossas edições em facebook.com/periscópio Unimep.